Aí, amigos e amigas, estou trazendo algumas notícias que nos chamam a atenção e podem interferir no nosso cotidiano. São notícias do Brasil e do mundo. Primeiro, do Rio Grande do Sul, as 3 equipes do Brasileirão estarão jogando no dia de hoje, esta quarta-feira, 26 de junho. O Atlético Goianiense, lá em Goiás, vai enfrentar ao Grêmio. Será às 20 horas. Também às 20 horas, só que em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, o Juventude vai enfrentar ao Flamengo do Rio. Já o Inter vai enfrentar ao Atlético Mineiro às 21h30. 3 jogos das nossas equipes gaúchas pelo Brasileirão. Os senadores ligados à saúde, eles querem retirar fumódromos do projeto que libera cassinos e bingos no Brasil. Começa a renegociação de dívidas de 650 mil pessoas físicas e empresas gaúchas com o governo federal. A dívida do Estado termina sem acordo a reunião no Supremo entre governo gaúcho e o governo federal. Puxado pela agropecuária, o PIB gaúcho cresceu 4,1% no trimestre anterior às enchentes. Agora deve alterar. Números que eu não concordo, porque a gente não vê. A inflação para o consumidor recuou em Porto Alegre na 3ª semana de junho. O Papa se manifestando contra a legalização das drogas e ele chama traficantes de assassinos, o que eu concordo. Aquele cavalo caramelo que é o símbolo da resistência dos gaúchos ganhou um microchip de identificação, para não ser falsificado, né? 18 presos numa operação da Polícia Civil Gaúcha, mas essa ainda não temos maiores detalhes. O intérprete da escola de samba Unidos da Vila Mapa foi assassinado, isto em Porto Alegre. Também a leptospirose, ela aumenta para 22 o número de mortes em razão das enchentes de maio no Rio Grande do Sul. E nós temos outros 66 casos confirmados no Rio Grande do Sul neste ano de 2024. As empresas aéreas ampliarão a oferta de voos semanais lá da base de Canoas. Para especialistas, a lei ambiental gaúcha agrava futuros desastres. Não adianta só planejar, o assoreamento dos rios já foi trancado em razão de leis ambientais. Por isso que nós estamos com toda essa tragédia aí exposta no nosso Rio Grande do Sul. Porto Alegre que se prepare. A área azul voltou a funcionar nesta quarta-feira no Centro Histórico e na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Diante dos problemas que houveram em fechar e abrir comportas nas enchentes, os vereadores agora discutem um projeto que vai determinar a realização anual de exercícios de fechamento das comportas em Porto Alegre para que problemas não aconteçam. Bispos e padres da Igreja Católica divulgam um manifesto contra o projeto que é chamado a Lei do Aborto. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro vai propor sugestões no projeto de aborto e diz que mãe não pode ser punida. Claro que quem tem que ser punido é o estuprador. Só se fala no caso de estupro, né? A Polícia Federal também faz buscas e mira invasores dos arquivos do Tribunal Superior Eleitoral. Candidatos barrados nas eleições de 2020, ainda assim custaram 26 milhões aos cofres públicos. Aumentam as decisões do Supremo
que atinge o mandato de parlamentares com quebra de sigilos e prisões. O Poder Legislativo reage, tentando reduzir os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A Áustria surpreende e vence a Holanda e termina em primeiro no grupo D da Eurocopa. Isso no futebol. A Operação Divisa prende 10 criminosos na região metropolitana de Porto Alegre. Já a arrecadação federal cresce 10,46% e chega a quase 203 bilhões em maio. Após uma reunião com ministros, Lula adia o anúncio do Plano Safra. O governo federal prevê, neste ano, 800 mil perícias em benefícios para cortar gastos bilionários no INSS. O Fernando Haddad diz que não faz sentido considerar a tragédia do Rio Grande do Sul na política monetária. Também um delegado da Polícia Federal Brasileira poderá ser o primeiro brasileiro no comando da Interpol. Na ata do Copom, o Banco Central defende a atuação firme e vigilante para conter a inflação no Brasil. Um aviso, principalmente esses jovens que muito usam fone de ouvido. Eles podem acumular até 10 mil bactérias. Para você que é apostador da Mega Sena, ela acumula de novo. E próximo prêmio vai a 100 milhões de reais. Uma mega operação com mais de 500 policiais mira traficantes da região sul no país. Aquele fundador do Wikileaks, o Assange, chega à Austrália depois de recuperar a sua liberdade sob protesto de muitas pessoas. O Tribunal de Haia emite ordens de prisão contra generais russos por crimes de guerra. Quanto às críticas ao Supremo feito pelo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que seria quem poderia tomar alguma providência, o ministro Gilmar Mendes, ele nega invasão de competência em decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a maconha. Vejam o que nos espera. Questionado sobre a substituição e indicação pelo governo federal do próximo presidente do Banco Central, em substituição ao Campos Neto, o presidente Lula disse assim: eu não indico o presidente do Banco Central para o mercado, sobre os nomes cotados para presidirem a instituição. Enquanto já existe uma discussão para a possibilidade de as guardas municipais se tornarem polícias municipais. Já em São Paulo, a Justiça proíbe a GCM, que é a Guarda Civil Municipal, de atuar como polícia militar na Cracolândia e veta bombas, balas de borracha e barreiras que foram colocados, cercados para conter numa área restrita os viciados na Cracolândia. A Justiça mandou terminar com isso. Vejam só essa estratégia. A Venezuela recorre a navios que adulteram o radar para fornecer petróleos a Cuba. Como você sabe, Cuba sofre sanções dos Estados Unidos e tem viagens e quantidades limitadas. E essa é a atitude que tomou a Venezuela para ludibriar estas sanções. E para terminar, o ex-deputado Daniel Silveira, através do seu advogado, pediu o regime semiaberto ao Supremo Tribunal Federal, o que foi negado. Mas pelas expressões usadas por ele contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a PGR pediu
solicitou e foi aprovado pelo próprio Alexandre de Moraes que o advogado se retrate das palavras chamadas ou proferidas contra o juiz, que é o próprio Alexandre de Moraes. Com essas notícias, eu deixo que vocês comentem, teçam comentários, digam alguma coisa, a sua opinião. E se acharem por bem, se inscrevam no nosso canal de Pepe Severo pelo YouTube, pois temos edições diárias e dos mais variados assuntos.